Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja presente nos corações. Estamos aqui para mais uma mensagem, de André Luiz, daquela obra que nós estamos vendo, Agenda Cristã, né? E psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje é a lição de número 8, intitulada Irmãos em Perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraído dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-los em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Então, aqui a mensagem para aqueles irmãos, que estão em perigo. E esses irmãos em perigo pode ser, muitas vezes, nós mesmos, Nós mesmos podemos estar aqui em perigo, quando a gente pretende achar que nós vamos transformar o outro, mas não pelo exemplo, transformar o outro a golpes verbais, Então, discutir, brigar, não é? Nós achamos que nós vamos transformar eles, mas nós não transformamos ninguém. Nós não transformamos ninguém. Nós apenas auxiliamos na transformação do outro. Nós vamos auxiliar na transformação, ou seja, com palavras, com linguagem adequada, ou seja, através do exemplo. Diz assim, um outro ponto aqui que ele fala, os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Então, quer dizer, a gente fica pensando numa situação ilusória, ao invés de estarmos com os pés, fincados neste mundo que nós respiramos, não no mundo que nós criamos através das nossas ilusões. Esse mundo que muitas vezes criamos porque muitas vezes temos melhor dizendo, aquele sentimento de culpa, e passamos então a ver, a esconder muitas vezes isso de nós mesmos. Um irmão que está em perigo, por exemplo, é aqueles que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, eu gostaria de fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente se programa. E chega naquele momento, a gente não faz, por acomodação, por preguiça, por falta de vontade. E aí os projetos vão estando ali, sendo feitos os projetos,
mas não concretizamos nenhum. Muitas vezes, lá no mundo espiritual ainda, antes de encarnarmos, fazemos o nosso projeto. Fazemos esse projeto para quando estivermos aqui na Terra, a gente consiga realizar, né, construir esse projeto. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pela pouca vontade, pela falta de coragem, pelo pessimismo, e aí a gente não consegue realizar. Aqueles que conhecem a grandeza da verdade divina, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las, em favor da própria iluminação. Então, muitas vezes nós já até que despertamos, entendemos as verdades que Jesus veio trazendo, as verdades do Pai, o Evangelho do Pai, só que nós não praticamos, nós não conseguimos praticar. Nós continuamos ainda, não é, à margem da estrada, nós não buscamos pela nossa própria iluminação. Porque para que existe um trâmite na nossa vida. Primeiro, nós precisamos nos conhecer, conhecer quem somos. Depois, nós precisamos, primeiro, inclusive, despertar para a nossa realidade. Realidade do espírito, que aqui nós estamos para progredir. Aí sim nós vamos buscar nos conhecer, conhecer aquilo que nós somos verdadeiramente. Depois passarmos a nos identificarmos, identificarmos como fazendo parte, não é? Pertencente a esse universo. E nesse estágio, nós já somos capazes de perceber aqueles nossos vícios que precisam ser revistos, aquelas nossas paixões que precisam ser analisadas. E muitas vezes nós não queremos, porque realmente nós vamos, de repente, encontrar aquilo que nós não queremos encontrar. E somente depois disso feito é que nós vamos entrar no estado de iluminação. Então, nós temos uma meta a cumprir. E o objetivo dessa meta é chegarmos à plenitude. Enquanto não fizermos isso, estamos em perigo. Estamos em perigo porque ainda continuamos no mesmo estado que é de acomodação. Os que adiam imediatamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Ai, amanhã eu vejo se eu perdoo, amanhã eu vejo se eu vou compreender ou não, e a gente vai deixando, a gente vai deixando. E, na verdade, Jesus fala para que a gente esteja a caminho com o nosso irmão. Ou seja, não ter pensamentos negativos, não desejar o mal, né? Compreender. E isso é uma atenção da caridade. Nós sermos bons para com o outro. E assim nós vamos seguindo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Então, aqueles que acham que somente eles sabem fazer, não é? Somente eles sabem fazer, somente eles conhecem. Então, nós temos que tomar cuidado, nós estamos em perigo também. Porque, na verdade, o que nós precisamos fazer é dividir as oportunidades de trabalho, porque estamos aqui numa sociedade. Então, para nós não estarmos em perigo, nós temos que aprender a seguir
essas regras, dar a nós um planejamento para atingirmos a nossa meta e sairmos deste estado de perigo que muitas vezes nos encontramos. Ficamos por aqui. Até uma próxima vez. Muita paz aos corações. Tchau, tchau.